E aí, Bibo, tudo bem? Bom, e aí, Cacau? Tudo bem, Não, graças a pro Deus. outro lado. Opa, é pra cá mesmo, é É, pra cá mesmo. é. Tá tudo bem, Cacau. E aí? Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo aqui no nosso canal no YouTube, Senhor Cacau. E o que a gente faz no BT Papo toda sexta-feira às 11 horas da manhã? A gente bate papo enquanto você não substituir-nos pelo chat GPT. Aí quando você substituir, Caraca! aí... Então, assim, ó, já segue nós aqui nas redes sociais para você não perder esse contato com a gente e não nos substituir pelo chat GPT, que será o tema do nosso BT Papo nesta sexta-feira. BT Papo toda sexta-feira, às 11 horas da manhã aqui. Cacau, alguns avisos, alguns recados paroquiais aqui neste nosso BT Papo. Primeiro é que se você vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Isso ajuda demais o nosso ministério. Segundo, quer aprender teologia com uma galera que é legal, é divertida, é eu e o Cacau e mais a turma do Bibotalk? Vem ser aluno da EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Tá muito legal, a gente tem vários módulos lá para você aprender sobre Deus, a Bíblia. E tá muito divertido, fora que os próprios alunos se ajudam. E eu e o Cacau e o Mazakorati estaremos no dia 15 de abril de 2023 num BTD em São Paulo, Espiritualidade para uma Sociedade Cansada, tá? Então se liga aí, BTD, dia 15 de abril em São Paulo. O link para você garantir a sua vaga nesse evento está aqui na descrição deste BT Papo. Lembrando que vai ter, Cacau, BTD em Fortaleza. Vai estar eu, Cacau e Iago Martins. Em breve a gente vai abrir aqui Eu para nem tava sabendo inscrição. disso. Cara, tu confirmou na agenda, não quero nem Não, eu saber. confirmei que eu ia, não sabia que o Iago ia estar. Não, eu e você Olha e aí, Iago, no BTD em olha só. Fortaleza. E vai ter um BTD em Florianópolis. Eu, Kenner Terra e a André Heinck, tá? Vai ser sensacional. Em breve, mais detalhes desse BTD. E o Eu prefiro BTD as praias de geralzão... Fortaleza mesmo, tô nem aí, então. E o BTD geralzão, Cacau, vai ser em setembro e em breve eu vou anunciar aqui pra galera, né, galera, enfim. O tema de hoje, Cacau, a pergunta de hoje que vai nos guiar, é essa aqui que você recebeu no seu Instagram. Olha aí, ó. Olha aí, É hein? errado pregar um sermão gerado pelo chat GPT? É errado pregar um sermão gerado pelo chat GPT. Olha aí, como é que seria, Cacau? É um pastor robô. O robô substituindo o pastor. By the way, essa arte foi gerada numa inteligência artificial. Nós poderíamos dar uma introdução ao chat GPT, mas isso foi feito de forma muito competente pelo pessoal da ABC2 neste BTcast Teologia na Era. Chat GPT, tá muito legal lá, a gente já abordou assim questões técnicas do chat GPT, mas é claro, Cacau, não vamos deixar a nossa audiência também aqui, né? Não, agora vou ter que parar para ir lá ouvir o podcast. Não, o podcast você ouve depois. Mas como é que você definiria chat GPT? Ah, sei lá, pergunta pra ele. Tô brincando. Cara, eu postei no meu Instagram um texto todinho gerado por inteligência artificial. A imagem da inteligência artificial, e eu perguntei para ele, né, quais são os perigos da inteligência artificial para a fé cristã. Vai lá no meu Instagram, @bibotalk, e, cara, o texto tá bom. O texto, ó, tá o meu arroba aí, vai lá e vê o texto. Tem essa imagem aqui, tá? Para você identificar qual é o post. Tem essa imagem? Isso. Essa imagem tá identificando o post. Cara, é muito legal a reflexão dele. Mas vamos lá, chat GPT, basicamente, galera, é um chat que você conversa com uma inteligência artificial e ela gera respostas praticamente instantâneas para todas as suas perguntas. É uma plataforma, né? É uma plataforma que simula uma conversa com essa inteligência artificial, né? Que essa inteligência artificial que foi alimentada até 2021 com bancos de dados que nós não sabemos exatamente quais, mas teoricamente com tudo que está disponível na internet. Exatamente. Então qualquer coisa que você pergunta para ela, ela vai, não necessariamente ela vai te dar a resposta daquilo que você perguntou, né? Ela às vezes não sabe, ou às vezes dá a resposta incorreta e tal. Mas ela muito vai... pouco, assim, cara. Tem que ser coisas muito específicas, às vezes, assim. Ou você, às vezes, não perguntou direito, porque, Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. ela tem imprecisões, isso é fato. É. E aqui a gente já responde, a pergunta já fica meio que respondida aqui. Ela tem imprecisões, então, né, Mas cuidado. aí quando ela... Não, além disso, né, assim...
ela coloca no formato de uma conversa, né? Chat. Então, assim, no chat mesmo. A ideia é essa, né? Diferente da Alexa ou a gente tem acesso à Alexa, né? Então, geralmente, se eu fizer uma pergunta para minha Alexa aqui, ela vai me responder. Só que depois ela não consegue dar continuidade na conversa. Ela responde uma pergunta por vez e ela não concatena os temas. Com o chat GPT, você realmente pode ter uma conversa ali. E assim, tem coisas que são muito assustadoras, né? O Iago Martins, nosso amigo, fez um vídeo interagindo com o chat GPT. O Vitor também. Fontana fez uma live também interagindo. Cara, assim, tem imprecisões? Tem. Mas, assim, aquilo que é básico, mano, né? Gerar, assim, um devocional, estrutura até de sermão, cara, vai melhor do que muita gente. Muita gente. Vai bem, assim, em alguns aspectos. Mas e aí? É errado eu pregar um sermão gerado pelo chat GPT? A resposta curta. Vai. Vamos ressaltar que a pergunta é se é errado pregar um sermão gerado pelo chat GPT. Isso. Então, vamos colocar alguns cenários aqui possíveis para a gente dizer se é errado ou não. E depois vamos tentar pensar como que o chat GPT pode ser usado, inclusive para preparação de sermão, né? Tá. Então, assim, um sermão gerado pelo chat GPT seria basicamente assim, vamos lá, eu vou chegar lá no chat GPT e botar assim, escreva um sermão, uma pregação a partir do Salmo 23, com 3 pontos e com 3 aplicações sobre a confiança em Deus. Pronto, tá? Vou colocar isso. Aí ele vai me dar um sermão lá, tá bom? Eu posso ainda acrescentar mais coisas, com 3 aplicações com confiança em Deus e cada uma delas com uma ilustração vinda de um filme. Beleza? Caraca, legal. Ele faz tudo isso e faz geralmente corretamente. Ou eu posso colocar também com citações de teólogos reformados, ou com citações teólogos do passado, teólogos do presente. Ou com citações de Lutero, coisa assim. Aí ele coloca lá tudo, né? E entrega. Aí eu pego esse sermão, vou e prego na minha igreja. E aí? Na minha opinião, e eu não sou uma pessoa que gosta de falar que as coisas estão erradas sem ter motivo para isso, mas na minha opinião isso não está certo, tá? Isso não está certo. E por que isso não está certo? Vamos lá, Primeiro, e o mais básico, o ChatGPT comete erros, tá? E vários, tá bom? Não é tão raro ele cometer erros. Então, vou dar um exemplo. Eu citei aqui com citações de Lutero, né? Porque alguém, em algum grupo que eu faço parte, não me lembro agora, não sei se é aquele que a gente tá, ou se é algum grupo, mandou que fizesse exatamente uma pregação em cima de um texto tal, e botou que num dos pontos tivesse uma citação de Lutero, alguma coisinha. E ele citou, como disse Lutero, a fé sem obras é morta. Alguma coisa assim. Que é um texto bíblico, entendeu? Sim, exato. Então, na verdade... ele disse que Agostinho era pelagiano também. Alguém fez uma coisa com Agostinho e Pelágio, e ele colocou Agostinho como pelagiano. Exato. Então, complicado. Então tem várias dessas questões, eu já vi algumas acontecendo de erros, assim, objetivos. Se você sabe que aquilo é um erro, você pode corrigir na próxima pergunta, entendeu? Mas o problema é que se você quer um sermão gerado no ChatGPT, eu estou pressupondo que você não vai mexer em nada. Então você vai estar pregando. E esse erro é um erro tipo de citação. Eu já errei uma citação de falar que foi um autor que disse uma coisa quando tinha sido outra, né? Eu lembro uma vez que eu fiz uma. Porque essas coisas elas ficam martelando minha cabeça por dias e meses depois, Bibo, você não faz ideia. Mano? Eu citei uma coisa e falei que era do Chesterton. E era do Emerson, o filósofo americano. Emerson. Ralph Emerson. E aí, cara, eu fiquei um tempão com aquilo na cabeça, porque eu falei que era do Chesterton e não era. Então, assim, essas coisas, isso acontece, isso não tá, sabe? Acontece e quem de nós não errou dessa maneira, né? Mas, imagina se o erro for de outra natureza e você tá repetindo, né? Sim, um erro doutrinário. Mas, Cacau, vem lá, deixa eu dar os meus 2 centavos. Não só um erro doutrinário, um erro de interpretação mesmo, às vezes, sabe? Sim. Porque por exemplo, o banco de dados que forneceu o conteúdo do ChatGPT, a gente não sabe exatamente qual que é, e com certeza
ele não é uma média de tudo que se pensa no mundo, né? Então, assim, vai ter coisas, né, que vão variar de tradição para tradição e tal. Então tem tudo isso, né? Assim, ó, cara, realmente, a pergunta é um sermão inteiro gerado e a pessoa pega aquele sermão e aplica lá. Isso é errado tanto com o ChatGPT como com os antigos livros de sermões prontos. O Cacau deve lembrar disso. Tinha uns clássicos, eu não lembro o nome Ainda e eu também não existe, lembro. né, eu acho. E deve existir ainda, mas, cara, tinha um que eu lembro que eu ia na loja da Bíblia, aqui em Joinville, e você tinha lá capinha verde, vermelha, mais de 1000 esboços e tal, entendeu? Então você tinha livros dessa ordem, que eu não lembro, gente, o nome do livro, é Esboço do Pastor Pentecostal, sei lá. Cara, Não, mas não, você... mas não era só editora pentecostal, não. Na tradição reformada, batista, tinha um monte, essas editoras tinham. E ninguém nem via como eticamente, quer dizer, alguns viam como eticamente problemático, mas nem todo mundo, não era um negócio também assim combatido e tal. Exato. Então, mas tinha. Então, eu também não acho um pastor, você simplesmente. Uma coisa é você se inspirar, você ouvir um sermão de uma pessoa. Caraca, mano, que sermão, entendeu? Mano, eu já preguei umas 3 mensagens do Ed Renekiewicz, assim, tipo, isso na época que eu acompanhava bastante lá, tem alguns anos. E, cara, tem algumas pregações do Ed René, você pode ter direito de não gostar, a discussão não é essa. Mas, mano, Ricardo Gondim, 10 anos, 15 anos atrás, mano, tem um texto do Gondim que eu transformei em pregação, uma época, que eu era de contexto pentecostal. Então, uma coisa é você se inspirar, aí você se inspira naquilo, você põe o seu recheio, o seu contexto, beleza. Você se inspirou naquilo. E claro, geralmente eu falo, inclusive essa pregação aqui, me inspirei, como disse o pastor. Você deu crédito, né? Você dá o crédito, você lê comentários, você lê livros, você tá junto com uma série de pessoas, inclusive o ChatGPT pode ser uma dessas fontes que você consulta para preparar o seu sermão. Agora, então assim, eu acho errado pegar um sermão pronto de alguém do ChatGPT ou dos antigos livros de sermão pronto. Eu acho que você está desencarnado naquele sermão, entende? Você não está lutando com aquele texto. Então, esse eu acho que, para mim, é o grande problema. O Cacau apresentou o erro de informação errada, né? Então o ChatGPT, ele não é preciso. E essa imprecisão não é só do ChatGPT, você pode ter imprecisão num comentário bíblico que você consultar também, entende? Então, assim, você pode ter imprecisão tanto a virtual quanto a analógica, nos livros e por aí vai, né? Tanto imprecisão digital quanto imprecisão analógica. Então, assim, por isso que só pegar e transpor para o seu sermão é perigoso, é bom avaliar, é bom você ter uma série de fontes e testemunhas ali para o seu sermão e para análise desse texto. Mas esse é o ponto que eu queria levantar. Além do erro de informação, tem esse lance de que, cara, você está desencarnado naquilo, sabe? Você está simplesmente sendo papagaio de um robô, entende? Aí eu não acho muito adequado. Quais são os outros pontos que você elenca, Cacau? Isso aí de você ser um papagaio é uma questão também, né? Assim, que acaba passando por isso. Um outro, eu tenho mais 2 pontos problemáticos, assim. O segundo é em vários, porque eu vi, cara, eu tô em muito grupo de pastor, sabe? Ah, é? Então eu recebi muito print do ChatGPT com mensagem, com pregação, sabe? Tudo, não que os caras estão pregando, não estão, nenhum desses que me mandaram estão, eles estavam brincando. Estão testando, Eles estavam brincando com o chat. Para Inclusive, devocional mandaram no Instagram, como disse o Iago, ou até para aquele, né, aquele jornalzinho da igreja, vai salvar muita gente aí. Eles fizeram vários assim e tal, mas uma coisa que eu percebi em vários deles é que, cara, a leitura era bem básica do texto, tá? Bem básica mesmo, assim. São os pontos mais óbvios ali. É sempre assim? Não é sempre assim, tá bom? Não é sempre. Tem alguns textos que foram coisas muito boas foram feitas. Mas em vários deles é bem o superficial. E eu tô falando já dos que não tinham erros objetivos, né? Só a interpretação ali do texto está indo bem no simplesinho, no básico, no raso, poucas vezes conectando, por exemplo, com a história do evangelho, tá? Aquela coisa que a gente está estudando na EBT nas nossas aulas ao vivo, né, da teologia bíblica, poucas vezes fazendo essa conexão, geralmente ali pegando e fazendo uma aplicação, uma leitura só daquele lance ali mesmo, ali daquele textinho ali, daquela perícope, né? Aí, além disso, então assim, vem básico. Aí qual que é o problema, Bibo? É que tem muita mensagem ruim.
Tem muito pregador. Cara, eu vou soar muito, muito besta agora, mas não vou deixar. Quem te conhece Cara, sabe que você não é, tá tudo bem. tem muito pregador ruim, tem muita pregação ruim. E não é falta de experiência, tem muita pregação ruim de quem prega todo domingo, quem prega toda semana, quem prega várias vezes na semana. Tem muita pregação ruim. E esses caras, se mandarem o ChatGPT fazer uma pregação, vai vir uma pregação melhor que a deles. Então. Mesmo que básica. Por quê? Exato. Porque tem erros, tem confusão, tem, sabe? E o ChatGPT, uma coisa que o ChatGPT não faz é confusão. Entendeu? Ele é muito ordenado, né? Ele é ordenado, se você exatamente. pega o texto que eu coloquei no meu Instagram, você percebe assim que ele é bem o ponto 1, ponto 2 e tal. Então, por isso até você descobre, tá muito perfeitinho, entendeu? Então, coisa que às vezes na pregação de determinadas pessoas, enfim, é uma salada, né? Uma salada de coisas e tal, enfim, é complicado isso aí. Então, aí você tem esse problema. É tudo bem básico, que para alguns vai ser uma melhoria. Exato. Mas não é tudo que se pode fazer, entendeu? Não é toda não é tudo que o texto diz, não tem as conexões todas com a palavra de Deus, né? Em geral, tá bom? Pelo menos os que eu vi. Eu não fiquei testando dias isso, né? Mas eu lidei com vários dessas coisas feitas, né? Então, aí é um outro problema, tá? O outro, e aí para mim é o problema mais... Qual que é esse problema, Cacau? Eu agora não... É que é bem básico. É bem básico, ok. Então ele é um básico. Problema porque você fica no básico, mas ele é uma solução para muitas pessoas que são ruins até no básico, ok. Mas aí a solução não seria essa, né? A solução seria ela pregar melhor. Exato, estudar, se preparar. É ler a carta que John Wesley mandou a John Tremblant. Essa carta é sensacional. E resumo da carta: sua pregação é medíocre porque você lê pouco. Lê essa carta aí que é sensacional. E um terceiro problema, além desses dois que eu falei, do que você falou, de ser desencarnado, de não estar passando pela pessoa e tal, um último problema é um pouco semelhante a esse que você pôs, Bibo. Só que é o contrário, não é a anulação do pregador, mas é a anulação da congregação. Em que sentido? Olha, o nosso púlpito, ele é o púlpito daquela igreja, do pastor daquela igreja. Então, assim, Deus colocou um pastor numa igreja para pregar para aquela igreja, e colocou um pregador, que às vezes não é o pastor da igreja, mas foi levado lá até aquele momento, né, para aquela pregação, aquele momento, porque ele é o pastor nos seus contextos, nas suas lutas e tal. O pastor de uma igreja se envolve com os contextos, as lutas, as dificuldades dos irmãos da igreja. O ChatGPT cria uma grande... Se você pegar um sermão feito nele, né, não é o ChatGPT em si, mas se você manda fazer um sermão e prega aquele sermão, você está pregando, na verdade, um apanhado de um monte de coisas que foi dito, entendeu? E com uma certa lógica e tal. E não fazendo esse processo, que não é só o processo de estudar o texto, entender o que é que o texto diz, mas também de canalizar isso tudo num contexto da sua igreja, entendeu? No contexto no qual você está. Então, você não anula só o pregador, você anula a congregação também, certo? Porque não tem nenhuma influência naquele sermão do seu contexto, do seu gabinete, não tem nada disso, né? Exato. Então, obviamente, né, Cacau, também. Que o pastor tem que ter muito aquele cuidado. A gente até conversou sobre isso numa igreja centrada, você, o Igor, né? O pastor tem que tomar muito aquele cuidado para não levar o aconselhamento do gabinete para o púlpito, né? No sentido, o cara aconselhou alguém na segunda, no domingo tá pregando aquele problema. Mas, obviamente, que isso também não dá para desassociar. Né? Não, mas não é nem nesse ponto que eu tô falando, porque esse ponto é mais direto, né? Aí, obviamente, o cara não pode. Mas não é essa questão. É assim. Depois de um tempo, da comunidade como um todo. Isso, depois de um tempo numa igreja, aconselhando, se encontrando com as pessoas, você começa a entender quais são as principais lutas, você está envolvido ali, né? As questões do dia, o ChatGPT, por exemplo, foi alimentado até 2021. Então, dali para frente, ele não tem, sabe? Informações sobre algumas coisas aí que estão pegando. Por exemplo, não tem nada sobre a guerra da Rússia, sabe? Então, um pastor na Ucrânia vai pregar para sua congregação, não vai ter nada ali, entendeu? Ainda que ele possa perguntar um sermão falando sobre guerra e tal. Sim, mas, né? Então, assim... Ele é desencarnado, Isso, só que ele é desencarnado dos dois lados. Exato. Do pregador e do lado também. Então, o que ele é, na verdade? Ele acaba se tornando... Aí
ele não é o chat GPT em si, né? Mas essa prática que alguns disseram que pode ser feita, essa prática, ela será só uma encenação. Aí eu me lembro de uma coisa, Bibo. O Conto da Aia, sabe o Conto da Aia? Sei. O livro Só vi a série, não li o livro. da Margaret Atwood. Então, tem uma coisa no livro que não tem na série, pelo menos não tem no primeiro temporada, que foi a temporada que eu assisti, e que basicamente é o livro todo. A primeira temporada ela é do início ao fim do livro, entendeu? O resto foram acrescentado, mas eu não sei se eles incluíram esse aspecto no resto. No livro tem uma máquina de orações. Tem isso na série, não? Cara, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Tem uma máquina Eu vi de a orações. primeira O que é temporada, isso? mas não lembro. O livro inteiro é sobre uma sociedade, lá, uma ditadura a partir de um certo protestantismo e tal e tal. Mas o livro inteiro não tem nenhum culto. Apesar de todas as pessoas serem mais ou menos cristãs de algum jeito, você não tem cultos, você não tem contos, você não tem liturgia, você não tem nada. O que você tem de religioso? Tem uma máquina que fica imprimindo orações. Nossa. E assim, não é a oração que você faz, não. Você vai lá, você bota uma moeda e ela imprime uma oração para você. Mas você não leva também, Caraca. não. Ela imprime lá e é só isso. Você só sabe que aquela sua ação gerou uma impressão de uma oração. É tudo que ela faz. De tão alienado que a pessoa é de qualquer espiritualidade verdadeira. O ChatGPT não faz isso, apesar de que no vídeo do Iago ele pede para fazer uma oração por ele, na hora eu lembrei desse livro. Então, enquanto nós conversávamos, eu fiz o meu cadastro, Cacau, aqui no ChatGPT. Acabei de fazer o meu cadastro no ChatGPT e posso pedir uma oração aqui. Não, vai. Mas não, o que eu ia dizer é sobre a pregação. Tá. No final, você tem uma pregação em que nenhum pastor preparou e que está voltado para nenhuma congregação, entendeu? Nenhum pastor fez aquela pregação e nenhuma congregação é o alvo dela, porque o ChatGPT não conhece a sua congregação, entendeu? Então, no final, você está simplesmente simulando uma ação religiosa, que não é muito diferente da impressão de uma oração, certo? Aí, o que eu ia dizer? Isso independe do ChatGPT. Isso é uma tentação que acontece muito com pastores, especialmente pastores que são muito envolvidos na internet, que é o meu caso, inclusive, né? É uma tentação com a qual eu tenho que lutar. De você estar envolvido, às vezes, com tantos debates na internet, que quando você vai para o púlpito, você não prega para sua igreja, você prega para a internet. Porque o que moveu suas questões, o que levantou um monte de coisa, foram os debates na internet, entendeu? E não a sua igreja, não as lutas que ela está passando. Sim, então, as demandas da igreja local, né? Então, assim, sem ChatGPT, esse risco já acontecia. E isso também acontecerá, ou acabará levando a uma pregação ruim, né? Pelo menos naquele contexto. Talvez sua pregação vai bombar no YouTube, mas naquele contexto, ela não vai fazer muito sentido, entendeu? Então, isso é uma coisa que o ChatGPT pode fazer, se for usado desse jeito que a pergunta propôs, né? Mas também não precisa dele para ter esse erro. Exatamente. Gente, então eu acho que fica a grande lição. Pode ser uma ferramenta, sim, pode ajudar, mas, cara, nada vai substituir o preparar a própria comida, sabe? Você com os livros, trocando ideia com outras pessoas, sabe? Porque quando você tem alma, você tem carne, você tem história, entende? O chat GPT não tem história. E eu acho que isso é a grande derrota dele, entende? Ele não tem história. Então, ele pode ser uma boa fonte de dados, aliás, e sempre tem que ser muito bem averiguada, né? Quando eu digo que é uma boa fonte de dados, por conta da rapidez, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que estava querendo um assunto sobre filosofia do casamento, ou eu li isso, ou eu conversei com alguém, agora não lembro se eu li ou conversei com alguém, e, cara, a pessoa foi pegando vários resumos de livros e tal, e comprou 2 livros com base nos resumos e análises que ela fez no chat GPT, entendeu? Então, pô, foi bem legal. Coisa que com o Google, aliás, o Google, né, tá correndo atrás agora já disso e tal, acho que já até lançaram alguma coisa, se não falha a memória. O Bard. Né? Então, assim, coisa que o Google não te dá tão bem assim, né? E o chat GPT, ele te dá. Inclusive, eu tô gerando aqui uma... cara, o erro de aplicativo. Ó, pra tu ver como Romanos 9 é complicado, ele não conseguiu gerar para mim uma aplicação, uma pregação em Romanos 9. Será que ele vai ter tendências arminianas ou calvinistas? Não sei. Mas o Bibo, uma coisa que a gente podia fazer agora é dizer como que o ChatGPT pode ajudar na mensagem, né? Porque até agora a gente só bloqueou, nesses 4 minutos que nos restam, como o ChatGPT, então, pode nos ajudar na mensagem, Cacau? Alguns usos aí que você pode fazer. Primeiro, você pode, uma coisa que o Iago fez, inclusive, você pode pedir para ele dividir em perícopes.
E ele mesmo coloca no final assim, no final, não, isso aqui são só sugestões. Isso é uma coisa importante você saber que são sugestões, mesmo as que você pega de livros, porque assim, essas divisões de texto, elas não são fechadas, né? Sim. Então, eu mesmo uma vez foi muito nítido numa pregação minha, em que eu intencionalmente ampliei a perícope para incluir uma coisa que era do tema posterior, justamente porque perdia-se referência sobre como aquele texto era, vamos dizer assim, limitado pelo que vinha em seguida, se você não trouxesse. Então eu coloquei lá para fazer a aplicação que o texto fazia para o contexto no qual eu estava. Então, isso não é fechado, mas pode te ajudar, né? Ou você pode pedir, inclusive, com mais detalhes ou menos detalhes, isso pode te ajudar. Uma outra coisa que ele pode te ajudar também é levantando pontos que às vezes você não vai perceber ou não tinha percebido. Isso não só para pregação, para tudo. O pessoal do Braincast lá fez um podcast agora, você ouviu, Bibo, sobre o ChatGPT? Não. E aí o Cris Dias falou isso, ele falou, eu tinha que fazer, eu não lembro o que ele tinha que fazer, e ele escreveu no ChatGPT, e aí veio um monte de coisa, e ele falou, puxa, eu nem tinha pensado nisso, né? Então levantou algumas coisas que ele não tinha pensado. Insights. Pode te ajudar, né? Aí você vai ter que ponderar, você não vai pegar aquilo pronto e pregar, mas você vai ter que ponderar, olhar e tal, e fazer uma adaptação. Pode te ajudar também com ilustrações, pode te ajudar, né? Ou com citações, pode te ajudar também, né? Depois você tem que conferir tudo, mas pelo menos te joga uma luz ali, né? Então, assim, tem usos positivos, né? Mas não se esqueça que nada substitui o talento, né? Nada substitui o talento. Nada substitui o espírito, especialmente o espírito, né? Exato. Cara, então, como ferramenta, pode ser mais uma, tá? Não a única, mas pode ser mais uma. E, gente, aquilo que eu falei no BTcast da ABC2, né? Esse BTcast aqui, que o link para você ouvir tá aqui na descrição desse ChatGPT, desse BT Papo. Se isso já tá para o público, o que já tá que a gente nem sabe lá na frente, né? Porque para isso ter vindo para o público, galera, é porque eles já estão muito à frente em outras aplicações da tecnologia. Eu vou deixar o link do vídeo do Iago aqui, inclusive, porque ele interage com o ChatGPT, e aí o Iago fala da empatia do ChatGPT. Eu digo o seguinte, espera ele ter corpo, para ver se ele vai ter essa empatia toda aí. Ô, Bibi, você sabe que no começo do ano eu li 2001, Odisseia no Espaço. Né? Caraca, não brinca. E aí eu fico pensando aí lá no HAL 9000 e no ChatGPT. Cara, I'm afraid I can't do that, Dave. Ainda. Então, assim, gente, é uma ferramenta, tá? É gratuita, você pode utilizar, é só digitar ChatGPT e da OpenAI. Eu nunca sei falar direito, é OpenAI, alguma coisa assim, acho que se fala assim. É isso mesmo. É gratuito, você pode utilizar, experimente, mas olha só, como eu disse, não tem história. E pregação, ensino bíblico tem que ser marcado pela história, tem que ser marcado pelo relacionamento. Então, use como uma ferramenta e com muita prudência, tá? Se puder checar a informação, melhor ainda, porque, como eu disse, alguém lá brincando com Agostinho e Pelágio, o Agostinho virou pelagiano. E não é bem assim, tá? Então, é bom você, não vai substituir os livros, a sua pesquisa, mas com mais uma ferramenta super válido. Tá bom? Gente, é isso, vamos ficando por aqui e deixa sua pergunta aqui neste vídeo que nós podemos responder no próximo. Aliás, eu tô até com medo agora do BT Papo acabar, né? Porque você vai fazer a pergunta pro ChatGPT. Não, na hora que a gente cruzar o ChatGPT com o como é que é? Deepfake. Com o Deepfake. Nossa, e com a voz que o pessoal reproduz, a gente não precisa fazer mais nada, né? O pessoal, então, assim que mandar no Instagram a pergunta, o YouTube já gera o vídeo de nós. Nossa, cara, eu não tenho dúvida que vai chegar nisso daí, porque, por exemplo, eu sei que no Velozes e Furiosos agora, sei lá qual é o número do Velozes e Furiosos, vai estar o ator que morreu, tá ligado? Vai ter recriação digital dele. Então eles usam como base o irmão dele, que é meio parecido, e, cara, e vai estar o ator que já morreu, entendeu? Então, assim, o cinema já está experimentando isso. Tem até uma questão ética que a gente não entrou aqui. Eu vou chamar o Davi Lago para falar sobre ética e inteligência artificial, já está agendado. Vai ter um BTcast sobre isso.
Aliás, se você não ouve os nossos podcasts, né, Cacau? Tá marcando toca. Toda terça-feira tem BTcast aqui, que é só o áudio, às vezes tem o vídeo, mas é 1 hora discutindo um tema legal de Bíblia e teologia também, assim, é um BT papo com mais pessoas e tal, muito bacana. E eu vou chamar o Davi Lago para falar sobre isso. Porque, cara, a gente já tem, né, esse negócio da deepfake e tal, né, botar rosto das pessoas fazendo coisas que elas não fizeram. Você põe lá um ator e, né, o pessoas encenando e põe o rosto de outra pessoa. Você já consegue emular a voz, né? Eu tenho o Galvão Bueno falando teologia é o nosso esporte. E o Galvão Bueno nunca falou teologia é o nosso esporte. Ele nunca falou, mas, cara, inteligência artificial Pô, já ficou criando boa essa voz. imitação aí, viu? Ficou Cara, boa. eu tenho aqui. É um talento que eu não sabia sua, um talento de imitador. Você imitou sim, bem. é igualzinho, igualzinho. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma conversa com o Alcino, tá, gente? O Alcino me mandou, então ele fez isso aqui no próprio celular dele. Olha aí, olha aí. Amigo, aqui é o Galvão. Teologia também é o meu esporte. Haja coração. Cara, o Galvão falando. Fala, Bibo, aqui é o Galvão. Teologia também é o meu esporte. Então, assim, cara, já tem emulação de voz, né? E parece o Galvão falando mesmo, teologia é meu esporte. Já dá para botar o rosto dos outros. Mano, daqui a pouco vai ser assim, entendeu? Alguém me manda uma pergunta, o YouTube, cara, é exatamente como você falou. Amei, já quero. Vou trabalhar menos, entendeu? O importante é só manter esse rostinho. Aí a gente tem outras consequências éticas, né? Porque tem tem uma questão ética aí que é tem sido já muito levantada para as inteligências artificiais de imagem, porque elas vão usar muitas imagens. Quando você pede o estilo de um cara, ele vai procurar aquele pintor e tal. Exato. E às vezes ela vai usar pedaços de imagens já prontas. Exato. Essa imagem foi gerada artificialmente e pode ter pego. Isso, mas o problema é quando é uma coisa que você pede, que é uma coisa mais comum e que muita gente já fez. Ela vai te dar uma imagem praticamente igual a de um artista, entendeu? Então, como que isso não é o roubo de propriedade intelectual? Então tem esse debate para o pessoal da imagem, né? Que foram as inteligências artificiais que vieram antes, né? E para o texto não é exatamente assim. Talvez ele gera um texto novo a partir de textos já publicados, né? Então, agora, uma coisa que eu queria fazer é mandar ele testar o estilo de um autor que seja um autor muito típico, que tenha uma característica muito própria, para ver como que ele faz, se ele vai usar expressões dele e tal. Eu não fiz isso. Mas, assim, aí tem esse debate, e tem um outro debate também, que é bem mais amplo, né? Que é sobre os efeitos disso para mercado de trabalho, para, né? Eu sei de um capista, que eu não vou citar o nome, mas ele trabalha aí para as grandes editoras evangélicas do Brasil. E ele fez uma apresentação, inclusive, para uma dessas editoras, falando, vou começar a utilizar a inteligência artificial nas capas. Então ele vai ter, como ele é um cara, ele é designer também, então ele vai pegar uma base da inteligência artificial e vai trabalhar em cima dela. Então assim, o cara já está antenado, né? O cara já está indo lá na frente. Isso é muito legal, porque realmente a inteligência artificial pode dar ideias. É muito legal ou não é? Vamos ver como que... Ou não, mas aí que tá, cara, porque se você pega só aquilo gerado pelo chat GPT, pela inteligência artificial, ela é até legal, mas ela não tem, você pode dar o seu toque a partir daquela imagem. É assim, ela pode ser um banco de imagens mais exato. Por exemplo, eu quero fazer um livro em que tem um cavalo sentado numa mesa tomando leite. Você não vai achar, você até pode procurar num banco de imagens, porque muitos capistas já partem de imagens existentes e só modificam aquilo. Só que ele não consegue achar um cavalo tomando leite sentado numa mesa. A inteligência artificial gera um cavalo, entendeu? Então o cara usa como base. Interessante. Uma coisa que pode não ser tão legal são as outras consequências, né? Por exemplo, quantos capistas vão perder emprego, né? Ou tem que se adaptar. Mas, cara, isso é o avanço tecnológico, né? Mas é que é diferente, né? É diferente uma ferramenta que te aprimora algumas coisas e uma que basicamente substitui totalmente um cara. Aí vai muito do que o cliente quer, por exemplo. Porque a gente agora está chamando isso de inteligência artificial, que é uma inteligência, teoricamente, uma característica exclusiva nossa. Né? Então, qualquer ferramenta que você criasse não substituiria essa característica exclusiva nossa, mas agora tem uma que substitui. Então, assim, eu não sei, eu tô só levantando, eu realmente não tenho opinião sobre isso. Estou só levantando questões. Mas você que trabalha aí com produção de conteúdo, seja ele escrito ou visual, adapte-se.
o chat GPT e a IA está aí entre nós. E abraço, Skynet. Sempre gostei de você, hein? Tamo junto. John Connor? Ah, que bicho otário. Fica registrado aí, hein, Skynet. John Connor. Agora, assim, a gente já estourou o tempo mesmo, vamos embora, vai. Ô, Bibo, você não, mas assim, apesar de tudo e de ser muito impressionante os textos e tal, você não acha que os textos são meio assim também água com açúcar? São água com açúcar e eles são técnicos demais. São técnicos demais, assim. Técnicos demais, seco, que eu digo... Seco demais. Seco, eles são, não é técnico, eles são secos. Sim, cara, eu acho que são secos, sim. Não, eu falo aqui brincando, mas, cara, o ser humano, ele tem funções que ele vai ser substituído, como já foi, né, ao longo da história da Revolução Industrial. Mas, assim, por isso que vai de você se preparar como ser humano, como pessoa, se aperfeiçoar, porque tem coisas que são próprias suas, características suas, que uma máquina não consegue reproduzir. Entendeu? Você pode ter, por exemplo, um bom site... por enquanto. Não, você pode ter um bom site de compras. Vou te dar um exemplo. Amigos meus são representantes comerciais. Muitos deles acabaram vendendo menos porque a própria empresa gerou um bom site de vendas online. Inclusive o ChatGPT, para quem, né, meio que o avô do ChatGPT é aqueles autoatendimento de WhatsApp, de chat de empresas de venda. Chatbox, exatamente. Então, assim, só, cara, se você for se aperfeiçoar, nada vai surgir um ser humano. Inclusive, eu aprendi isso com The Office, cara. The Office tem bastante lição dessa, assim, né? Da humanidade, de conhecer a história. Não basta ter uma técnica e fazer, não. Tem que conhecer a história, ter o relacionamento. E a máquina não tem história. Então, ainda, né? Ainda. Ela tá armazenando tudo. Enfim, qualquer coisa eu vou ficar perto da família Mitchell. Eles vencem no final. Já viu, cara, Família Mitchell contra as máquinas? É um baita desenho, cara. É muito legal. Tem na Netflix e recomendo. É isso. Isso aí. Ficamos por aqui? Até o depois próximo. De 20 minutos depois de 20 minutos de despedir, agora a gente tá despedindo. Agora a gente tá indo embora. Tchau, gente. Ó, curta, compartilha, dá o seu like, sério. Isso tudo ajuda demais o vídeo, tá? Se você, mas eu achei legal, não tem nada para perguntar, só comenta. Pô, gente, muito legal, valeu. Comenta um coraçãozinho. Qualquer comentário ajuda esse vídeo. O like ajuda esse vídeo e compartilha esse vídeo. Gera um comentário no chat GPT e escreve aqui embaixo. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Pronto. Queremos chat GPT no comentário. Cara, eu tô confundido porque é BT Papo, chat GPT, tá ligado? Tá meio complicado. Vamos lá. É BT Chat. BT Chat. Chat BT. Putz, para!